Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, é o Edson Monteiro. Ele é presidente de um grupo de empresas chamado Emepar. Então, primeiramente, Edson, eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigada. E eu queria começar esse bate-papo com você contando um pouquinho da sua história. Conta para o pessoal quem é você e como que você chegou aonde você está hoje. Então, eu cheguei em São Paulo em 2001, 2002, quando eu trabalhava numa empresa chamada CTS, uma empresa de Brasília, e vim a São Paulo acompanhando o presidente da época, um amigo chamado Valdir Oliveira, e a gente veio empreender. Eu vim ajudá-lo em algumas jornadas na época. A empresa era gigantesca, depois foi vendida para a Sonda. E a gente vinha 2 vezes, 3 vezes por mês. Depois, assim, São Paulo é uma coisa lúdica, né? A gente morava em Brasília, então a gente ficava impressionado aqui. Quando foi em 2003, eu fui eleito presidente de um conselho de administração dos SPCs, que era representando o Brasil inteiro. Fiquei no meu mandato 2 anos e acabei, no final, voltando. Meu mandato terminou, voltei para Brasília. E aí apareceu uma oportunidade em São Paulo, de uma empresa, que era a Check OK. E um amigo me aproximou com o antigo proprietário e a gente acabou fazendo a aquisição dela. Na época foi muito difícil, porque em 2006, 2007, a gente tinha ainda uma euforia de cartão de crédito, principalmente os private label. Começou a ser feita a troca. Na época ainda existia muito o cartão de crédito, o cheque ainda era uma coisa muito forte. Mas já existia uma troca de cheque por cartão de débito na época. Era o nosso primeiro desafio. E aí a gente comprou essa empresa, comprei com 2 amigos, que hoje eles saíram da empresa, um por problema de saúde, o outro foi cuidar de uma área de veicular, e eu acabei ficando com as empresas. Nesse período a gente foi comprando empresas, de 2006, 2007, 2008, a gente chegou a adquirir aí, nós crescemos organicamente de 300, 400 clientes para hoje 40 mil clientes. Essa é uma história. Obviamente, muito esforço, muita resiliência, não se acostumar com o fácil ou com aquilo que é mais curto, né? Mas com aquilo que você acredita. Paixão pelo trabalho, paixão por realizar. Não foi uma jornada fácil, não, né? Porque todo mundo acha lindo empreender, mas aqui o meu propósito é passar para o pessoal que empreender é uma jornada que é dura. Né? A gente tem que realmente seguir os nossos princípios e o que a gente acredita. Sim. Então, assim, a gente teve equipes boas, eu sempre tive boas pessoas do lado que se engajaram, né? Que se comprometeram de Você já tinha experiência com fazer o gerenciamento de tantas pessoas? Como que foi esse processo? Já tive uma empresa no passado, grande, na área de alimentos, que chegou a ter quase 400 funcionários. Depois essa empresa fechou. Então eu já tinha uma certa habilidade, né? E aí isso talvez tenha facilitado. Mas na empresa a gente dividiu entre as aptidões do sócio. Eu sempre cuidei da parte mais administrativa, mais financeira, contábil, a parte jurídica da empresa. E a parte operacional, a parte comercial, ficou com outro sócio. Isso ajudou. Assim, essa é um dos pilares. As empresas, normalmente, elas precisam ter sócios que cada um se engaja naquilo que são as suas aptidões. Você não faz as coisas só, né? Você sempre faz com pessoas. E como escolher essas pessoas e evitar decepções? Durante essa sua trajetória de sucesso, você teve algumas decepções? Tive sim.
Não tem receita, Adriana. Não tem, assim, tem jornadas que elas começam e terminam, tem jornadas que você tem orgulho de conviver. E eu sempre imaginei que a travessia, que o andar, o caminhar, era muito mais importante. Isso, então, talvez isso possa ser ingrediente de que você arregimente pessoas que estejam junto com você. O topo deve ser solitário. A travessia, a jornada, o chegar junto, eu acho que sempre foi mais prazeroso, sempre foi mais gostoso de se viver. É o ponto de você chegar no domingo e querer chegar logo segunda-feira, para você voltar a sonhar um negócio, a você trabalhar um negócio, a você reinventar um negócio, porque todo negócio precisa ser reinventado, senão ele envelhece, ele enfraquece e cada vez mais rápido, com a tecnologia, com os movimentos, isso assim, esse é o maior desafio. Como se manter, assim, inovando? Por exemplo, com a pandemia, afetou muito as suas empresas? Como que você lidou com essa situação? No março do ano passado, o nosso calendário, ele acompanha mais ou menos o calendário. A gente tem a Serasa como nosso maior, a gente é o maior distribuidor Serasa do país, de produtos da Serasa. E a gente tinha feito um planejamento, tinha contratado equipe, estava apostando muito na mudança digital e a gente fez um planejamento ano passado, em 2020, e março estava apontando como o melhor mês nosso do ano. Quando chegou entre o dia 15 e 20 de março, a gente se assustou com o que estava acontecendo, com o que vinha, com as possíveis os possíveis protocolos, fechamento, e aquilo assustou a gente. Mesmo assim, a gente ainda teve um período razoável, mas olha, foi talvez a maior preocupação que eu tive na minha vida. Quando eu cheguei em final de março, começo de abril, que eu vi tudo fechado, e a gente, com uma empresa que fatura muito, tem 70 parceiros espalhados no Brasil, a gente tem talvez aí algo em torno de 500 pessoas que dependem da gente, entre diretos e indiretos. E eu fiquei algumas noites muito preocupado, muito preocupado. Por quê? Porque não é você realizar o negócio, desmobilizar o negócio, mas é o que se esperava no futuro. O que vai acontecer? Bom, eu particularmente tenho muita fé em Deus, e a gente sabia que ia passar essas coisas todas. Hoje, olhando, é mais simples, mas os momentos foram momentos de muita aflição. E como que você lidou com isso? Assim, você internalizou esse sentimento e aí você teve que seguir em frente, porque não tinha como. Você tinha milhares de pessoas dependendo de você naquele momento. Nós fizemos, hoje a gente tem aí por volta de 300 mil consultas de análise de liberação de créditos por mês. A gente movimenta a questão da economia na relação de entrega de relatórios, consta, nada consta, se a pessoa tem crédito, score da pessoa, que é uma das maiores empresas que a gente tem dentro do grupo. Isso impactou e a gente fez rapidamente algumas movimentações. A gente postergou alguns compromissos, renegociou com parceiros, a gente fez rescisões rápidas no momento em que precisava fazer, a gente fez uma desmobilização rápida, não imaginando, e assim, o primeiro momento eu achei que aquele negócio era 2 meses ia passar. Foi assim, uma sensação, falei, não, isso vai ser rapidinho. Vai ser rápido, né? Não, quando eu vi que o negócio era bem mais complicado, relatórios,
as questões dos fundos, as questões do sistema todo financeiro, o mundo inteiro. Eu achei, esse negócio vai demorar, e não vai demorar um ano, vai demorar muitos anos. Eu me vi na condição daquilo que eu estava buscando, e muitas pessoas também buscaram isso em nós, em flexibilização. Nós tivemos uma gestão, flexibilizamos muitos contratos, buscamos alternativas, renegociamos alguns contratos. Eu diria para você que quando chegou em julho, agosto, setembro, a gente já tinha retomado 90% do processo todo da empresa, do trabalho que tinha sido feito. A gente chegou na época até capitalizar, uma coisa que... E aconteceu isso com muita gente, né? Então, assim, a gente saiu de um processo com muito aprendizado, trabalho remoto, flexibilização de uma série de coisas, preocupado com a saúde. Que até então você nunca tinha pensado, né, nessas flexibilizações todas, né? Jamais poderíamos imaginar que isso fosse acontecer, se não fosse a pandemia, né? Foi uma reinvenção. A gente teve que reinventar muita coisa. Ou seja, tomar decisões rápidas, não dá para ficar também esperando muito, porque senão já passou e o problema está lá, né? E aí, assim, a gente, depois que começou a passar essa questão da aflição, porque a pandemia não passou, né? E aí você tem aquela incerteza, o comércio está aberto, o comércio está fechado, protocolo, mudança, não sai de casa, delivery, aquele sapato de R$1.500 não tem sentido você usar mais aquilo, aquela bolsa de R$10.000, você perdeu o sentido. Eu vi ali durante, sei lá, 4, 5 meses que os valores mudaram muito, as percepções das pessoas mudaram. Isso foi bom por um lado, né? Foi bom. E quando você começou a empreender, você sempre teve um propósito claro? Sim, os propósitos eram mais longos. Hoje a gente não faz mais. E é engraçado isso, porque eu me lembro que a gente fazia a visão, missão, para, sei lá, queria estampar aquilo na parede. Hoje as coisas são muito rápidas. Tudo muito dinâmico. Hoje a gente até porque a missão, valor, você olha lá, é só para enfeite mesmo. Alguns. Então, assim, a gente viu numa época que não podia planejar mais do que 3 meses, ciclos trimestrais. Um mês passou a ser praticamente um trimestre ou um quadrimestre para que você realinhasse. E, assim, isso para a gente foi positivo. Houve um engajamento da minha família também dentro da empresa, isso foi muito bom, que isso ajuda a você, até numa própria transição. Te dá mais segurança também para pensar no futuro, né? Sim. Porque você está criando sucessores, não herdeiros, né? É bem diferente. Então, eu tenho filhos dos quais eu tenho muito orgulho, todos 3 que atuam de forma, cada um na sua área, e não eram assim, isso também a pandemia trouxe essa aproximação, esse calor de estar junto. Que legal. Isso foi positivo. É um desafio, né? Porque você tem que aprender. Na verdade, a gente tem que aprender 2 vezes, né? Porque são pessoas que você tem que respeitar pelo trabalho e, ao mesmo tempo, não são filhos, são profissionais. Então, é um desafio. Fazer essa grande. Separação, né? E durante essa trajetória, que aí você estava me contando, que você já teve experiências com sócios, já teve experiências que não foram muito boas. Quando você começou a empreender, desde lá até hoje, quais foram as pessoas principais na tua jornada? Então, assim, foram sócios? Que lições que você aprendeu? Eu sei que você me contou uma história que eu quero que você conte aqui com mais profundidade, porque eu deixei para os detalhes aqui, né? Que é de um advogado, sim, que a gente fala também, vocês estão acostumados, né, da importância do advogado na jornada empreendedora, sim. Então ele vai contar um pouquinho também. Mas conta pra gente como que foi, quais foram as pessoas chaves ali que você agradece por você ter tido essas experiências. Pode ser positiva ou negativa. Sim, tive, aliás, 2 histórias de advogados que sempre me ajudou. Na empresa que eu fechei de alimentação, ele foi praticamente um irmão mais velho, aonde me protegeu do ponto de vista da gente não fazer bobagem, né? É comum você, quando começa a empreender, você não lê contratos, você não observar cláusulas, você querer logo
fazer Aquela um monte de ansiedade, coisa. né? E o contrato é importante. O contrato é muito Ai, importante. gente, ouçam a voz da experiência aqui, leiam os contratos. Então esse cara, esse senhor, foi assim uma perda para mim, assim, do ponto de vista pessoal, porque ele me ajudou muito numa época muito ruim. E ele, quando a gente teve aí o que a gente mais teve na época foi problema de uma perseguição, mas ele me ajudou do ponto de vista de me blindar. E eu nunca pedi ele para fazer assim, olha, me tira de tais situações, não. Mas ele sempre se preocupou, né? Ele sempre se preocupou. Isso é importante e eu sempre falava para ele, aquele advogado que diz assim, eu não prometo êxito. Não, espera aí, você tem que me prometer, né? Porque é o seguinte, é uma relação de confiança. Isso me ajudou muito porque quando eu cheguei em São Paulo, que eu tinha 2 advogados, eu tinha um advogado que era um cara que ele era muito habilidoso do ponto de vista de... Ele parecia que entendia o que vinha nas devolutivas dos juízes, que é uma coisa muito difícil. Ele tinha uma habilidade muito grande de interpretar, de saber o caminho, de desenhar um caminho, uma linha, como ele falava. E eu tinha uma outra advogada que ela era bem má, do ponto de vista assim, ela era muito rígida. E eu sempre fazia o contraponto dos dois, né? Então assim, eu sabia o que o Dr. Maioli podia fazer e sabia o que a doutora Leila podia fazer, do ponto de vista de trabalho. E eles foram pessoas muito importantes. Hoje eu tenho os advogados como amigos. É uma coisa muito engraçada, porque eles se tornam amigos. Primeiro, porque a gente não pede ele para fazer nada ilícito, né? Segundo, que eles passam a se preocupar junto com a gente, até ele fala, até hoje mesmo eu tive uma conversa com um deles, e ele falou assim, defender você é muito fácil, porque primeiro você procura ser muito justo, segundo, você pondera sempre no lugar da pessoa. E aí você acaba facilitando uma relação de você não querer o que é do outro. Porque um contrato ou algo que um advogado faz, nada mais é do que aquilo que você trata. Então, se eu trato determinadas regras pactuadas, eu vou pedir para colocar aquilo num documento, simplesmente para que a gente possa ter um regramento para cumprir, cláusulas e obrigações para cumprir. Obviamente não é com o intuito de lesar. Então isso se torna mais fácil. E o advogado do dia a dia, que a gente tem no dia a dia do trabalho, na operação e tudo, eu peço ele para fazer aquilo que a gente pode fazer. Ou seja, não é aquilo que eu quero que ele me tire de encrencas, como se fosse isso. Não, faça aquilo que a gente pode fazer. Vai se tornar mais fácil a nossa relação. Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme por todos os advogados que trabalharam comigo. Olha, é a primeira vez que eu entrevisto uma pessoa que fala bem dos advogados. Tão bom. Você teve sorte, mas é porque você é uma pessoa justa, que é fácil de lidar. É porque, por exemplo, às vezes a gente tem situações que a gente está negociando e a pessoa do outro lado da mesa, ela vem com algumas condições que faz você refletir. Puxa, se fosse essa pessoa, será que ela faria essa proposta para ela mesma? Porque às vezes é uma proposta tão alvitante que você fala, puxa vida, né? Então você não, você se coloca, você tem a empatia, se colocar no lugar do outro para que esse tipo de situação não aconteça. Eu entendo que, assim, os princípios, né? Então você coloca lá os princípios que você vai reger aquele contrato. Você não tem que tentar tirar do outro. Tem que ser justo. Porque isso contraria. Eu não acredito em você botar uma cláusula para fazer uma pegada aí. Não, eu acho que... Proposital, não. Né? E você sempre pensou assim, desde quando você começou a empreender? Assim, tudo que você está falando hoje, aparentemente parece que veio já, é uma coisa nata, né? Que você já vem, é um dom que você tem parece que tudo que você toca acaba dando certo.
E aí as pessoas acabam se perguntando, puxa, nossa, mas olha, ele construiu aí um grupo com 19 empresas, o cara ele deve ter feito alguma coisa. Mas não, é que a gente está aqui tirando a prova que é resultado de muito trabalho, dedicação. Trabalho, dedicação. Não tem segredo para o sucesso, né? Não tem. Você tem uma determinação, você tem os seus objetivos. Você já pensou em desistir? Já. E o que você faz quando você está naquela fase que você quer desistir? Já tive, assim, não do trabalho, não de empreender, não de ter ali o desejo de chegar até o outro lado, isso não. Mas assim, eu já tive reuniões que eu simplesmente falava assim, até com sócios mesmo, assim, vamos encerrar a reunião, vamos dormir, vamos deixar chegar a noite, vamos dormir e amanhã a gente, assim, vamos deixar a noite curar algumas coisas. Isso é uma atitude inteligente, né? Vamos voltar no assunto depois, porque às vezes a gente não tem razão, às vezes você está discutindo um assunto que não tem razão nem por um lado ou outro, porque o ego atrapalha às vezes, né? Desejo de imprimir ali o legado, às vezes atrapalha. Obviamente não é fácil lidar. Eu sou muito quieto, né, no meu dia a dia, de trabalho e tudo, as pessoas têm barreiras com as pessoas. Eu tinha medo dele. Sim, as pessoas têm medo mesmo. Mas olha, eu consegui essa entrevista assim, com a cara de pau mesmo, gente. Assim, ó, você vai... Não, vai sim. Eu vou te amarrar, mas você vai. Então assim, mas fazer as coisas, realizar as coisas, é uma delícia, né? Mas você tem que ter atitude, né? Tem pessoas que simplesmente esperam as coisas acontecer. Você não precisa festejar grandes coisas, né? Você precisa festejar cada momento, conquista, cada pequena conquista. Aquilo é uma cerimônia, é um processo de evangelização, né? Para você fazer as coisas e tal. Se errar, conserta, né? E uma coisa importante que você falou aqui, que é a jornada, né? O caminho que você percorre, porque eu acredito que nessa altura do campeonato você já tem aí alcançado várias conquistas que, ó, cheguei no topo, cheguei de novo. E aí quando acontece isso... Acho que eu não cheguei no topo, não. O que te faz querer continuar caminhando? O que você daqui para frente quer ainda conquistar? Quais são seus objetivos agora? Foi muito engraçado. Eu trabalhava numa empresa de jovem e eu já vendi de jornal a engraxate, a tudo. Então assim, eu dava palpite para um cara no negócio dele e ele falou assim, por que você não faz? Foi talvez a sacada que, na minha juventude, quando eu falei assim, por que será? Nunca tinha parado para pensar, né? Eu falei assim, cara, você dá tanto palpite no negócio, por que você então não faz? Aí e até depois eu falei, vou fazer. E aí comecei a fazer. Eu tenho muita fé, mas eu acho que a gente vai errar, a gente vai ter problemas de ter que parar. Imagina você dirigir um carro numa estrada que você não conhece. Você não entra acelerando, você vai, aos poucos, você vai tomando conhecimento, tem uma curva, você vai ter que desacelerar. Aí tem chuva, você vai ter que ter ferramentas, você vai ter que limpar a água para você enxergar melhor. Você precisa dar sinalização para onde você vai, para que você não machuque, não faça colisões. Algo te atrapalha na frente, você tem que parar também, você tem que desacelerar. Poxa, aí abriu uma avenida limpa na sua frente, não tem nada, tem uma pista linda, você vai acelerar para você chegar mais rápido. Eu acho que é como se você fosse dirigir algo num lugar que você não conhecesse. Então você tem que olhar, você tem que conhecer a sinalização, as leis, para que você não cometa absurdos, bobagem. Acho que isso é uma trajetória. Como se você fosse dirigir um carro e, em vez de carro, você está dirigindo um negócio. Tem que ser prudente, né? Tem. Tomar cuidado. E tem a hora de você... Tudo tem seu momento. Pisar. E também a gente, às vezes, quer controlar todas as situações e a gente tem que entender que nós somos insignificantes perto de alguns acontecimentos
como a pandemia, por exemplo. Sim. Tem coisas que a gente não vai controlar Não. e está tudo bem. E a gente aprende isso, né, na faculdade, na escola, você tem suas dificuldades internas e tem as dificuldades externas que você não controla, né? Então, assim, e o Brasil ainda é um celeiro de oportunidade, as empresas, com a pandemia, tem muito negócio novo, toda essa crise, ela acelera as pessoas para mudar, para fazer pivotar, como é a palavra. Até Isso moderno. Moderno, a palavra, né, de girar, fazer o negócio para outro lugar, fechar negócios, Não é à criar toa que o novos mercado de negócios. fusões e aquisições está aquecidíssimo, Sim, né? você tem que estar pronto. Uma vez em Nova York, eu vi duas frases num evento, numa feira de NRF, que nunca esqueci, que me chamou muita atenção, que era, primeiro, nenhum negócio é duradouro a vida inteira. Aquilo me trouxe uma preocupação gigantesca na vida, porque eu achava que eu tinha um negócio que ele ia viver a vida inteira. E fez você refletir. Fez, eu fiquei muito incomodado com essa frase. E uma segunda frase foi num evento, aqui mesmo no Brasil, onde um palestrante disse que todo dia você tem que imaginar como é que você reinventa o seu negócio, mata ele de uma forma que você mesmo tem que se reinventar o seu negócio, e você tem que ser capaz de prever isso. Falei assim, caramba, primeiro o cara falou lá para mim que nenhum negócio é para sempre, né? Agora eu tenho que reinventar todo dia meu negócio. Nessa aceleração toda, o cara diz, olha, todo dia você tem que reinventar seu negócio. Ficou maluco. Eu falei, cara... Mas e aí, o que isso despertou em você? Eu acho que é o consumidor, viu, que diz isso, é quem usa. Obviamente, quando você fala, olha, o melhor negócio é aquele que você resolve as dores, que você resolve a necessidade, aquele negócio acelera mais rápido. Enfim, você tem as estratégias aí de acelerar um negócio. Mas ainda é o poder do consumidor, é você olhar o consumidor, ver o que ele quer, o que ele deseja, aquilo que vai facilitar. Isso é muito importante, né? Que alguns empreendedores, eles não se preocupam em escutar o cliente, o que ele quer. E aí eles acabam pecando justamente nesse fato, de que às vezes eles constroem um produto que é fruto do que eles desejam, mas eles não entendem que o público, não é o que o público quer. E cria uma cadeia de valor, né? Você tem uma empresa de crédito, você tem uma empresa de dados, aí você começa a criar a cadeia de valores, depois tem uma empresa de cobrança, então você vai criando é uma teia, né, que se conecta. Um ecossistema onde você consegue verticalizar alguns assuntos que é a necessidade do negócio em si, porque senão alguém vai inventar isso. Então, acho que isso... E aí você pensou, ficou refletindo sobre isso, e hoje você poderia aplicar essa reinvenção no seu negócio, por exemplo? Quais são as suas perspectivas para daqui 5, 10 anos, com essa nova economia que está tudo mudando? Você fez alguns planos? A gente está fazendo hoje uma transformação. Primeiro, nós estamos fazendo uma transformação digital na empresa. Imagina, há um ano atrás, nossos contratos eram contratos que as pessoas assinavam. Hoje a gente já precisa fazer um contrato digital. Então, assim, a gente tem feito um investimento muito grande na área de tecnologia. Aí você vê que o mercado de tecnologia se aqueceu de uma maneira absurda e você precisa desse profissional cada vez mais. É um mercado que também ele é escasso, né? Sim. A gente tem poucas pessoas boas que sabem programar, enfim, devs, e mesmo assessorando as startups, a gente sabe como é difícil conseguir manter um bom programador. Hoje o nosso medo é se tem alguma garagem em algum lugar ou alguma coisa pensando e tentando desenhar aquilo que a gente faz melhor do que a gente. Esse é o meu medo, essa é a minha preocupação. Tomara que a gente crie algo que se torne mais difícil desses caras fazer, mas o mercado hoje é muito aquecido, é muito aquecido. E isso é bom. Então, assim, você não pode ter duas pessoas pensando iguais dentro da sua empresa, nem colaborador. Você não pode ter um colaborador, você não pode buscar um colaborador
que seja inferior a você. Muitos líderes têm medo disso, de colocar um colaborador. Isso é muito importante, que seja melhor que ele. Mas justamente esse é o fato. Você tem que contratar pessoas que sejam melhores que você. Essa é uma das prerrogativas, é você ter ao seu lado pessoas que são excepcionais, que são diferentes, que são melhores. Isso é mais fácil. Mexer com pessoas que não têm essa habilidade se torna difícil, se torna cansativo, se torna chato, porque você tem que ficar monitorando, segurando. É a mesma sensação de você ter um filho que você precisa segurar e você ter um filho que você precisa mandar ele ficar fazendo as coisas, né? Se torna cansativo. É cansativo, então você precisa ter essa união das pessoas serem proativas, entendeu? Não é eu que sou melhor, entendeu? Ele precisa ser melhor. Ele vai me entregar algo muito melhor. E hoje você vê que as pessoas, elas têm essa propensão de ser proativa ou elas tendem a ser acomodadas? A gente tem duas situações complicadas aí na frente. Você tem as pessoas que querem montar negócios, que querem empreender, mas não sabem o custo disso. Não estão preparadas. Acho que é tudo lindo. Fácil, Não. E às vezes descobre um negócio, o negócio é bom, mas não sabe como tracionar o negócio. Por quê? Porque precisa se aliar a outras pessoas. Aí você tem o perfil daquele cara que é vocacionado a ser um executivo e ele precisa ser capacitado, ele precisa ser treinado. Então, assim, você tem desafios. Você quer o cara que seja empreendedor dentro da sua equipe ou você quer um cara que seja mais executivo? Acho que precisa, o RH, ele precisa ter uma mistura de um e de outro. Por exemplo, um funcionário, um colaborador, eu vou sair. Quando uma pessoa vem e me diz isso, a primeira coisa eu pergunto, você já tomou decisão? Já. Então eu tenho pouco a fazer, né? Não tomei a decisão, eu estou isso e tudo, então a gente tem algo para conversar. Bom, quando ele me coloca que ele está trabalhando com a gente e ele é tão bom que ele tem uma proposta infinitamente maior do que a nossa, eu facilito, inclusive, a saída dele, mesmo ele sendo um ponto-chave. Por quê? Porque eu preciso que ele siga a carreira dele, eu preciso que ele vá em frente. Eu tenho que ser capaz de ter, durante o período que ele trabalhou com a gente, dele ter deixado um legado, dele ter deixado uma história que ele se propôs a fazer. Outro vai chegar e vai dar continuidade. E em quanto tempo você acha, com a sua experiência, que a pessoa se prova? Porque às vezes você aposta numa pessoa, você gostou da pessoa e acha que ela tem o potencial. Porém, aí passa quanto tempo que você fala, puxa, me decepcionei. Tem um livro chamado assim, Os Meus Primeiros 60 Dias. Eu diria que não chega a 60 dias, né? Eu acho que 30 dias. Tem um livro, esse livro é bem interessante porque quem contrata espera que a pessoa, depois de uma transição feita, ele já, nos próximos 30 dias, ele já apresente uma linha ou pelo menos os resultados. E esse livro dos Meus Primeiros 60 Dias, ele retrata exatamente essa... Você tem um período para fazer uma análise daquilo que você tem dentro da empresa ou das dificuldades da empresa, mas depois você tem que trazer o resultado. Você não tem mais do que 60 dias para contar uma história difícil. Para quem é líder, para quem é o seu chefe, né? Porque senão você está acabando enrolando ali, não está entregando. E você como líder, você tem muitas pessoas que dependem de você, né? Mas esses funcionários, você acaba tendo contato, conhecendo a trajetória, não assim pessoalmente, mas você acompanha. Sim. Ou você simplesmente meio que terceiriza e fala, não, você como que você exerce sua liderança? A gente primeiro, assim, a gente tem lá todas as departamentos, squads. Mas assim, eu me sinto muito feliz quando uma pessoa está indo para um lugar melhor. Eu me sinto feliz. Eu acho que é uma conquista. Assim, eu vejo... E eu já desencorajei alguns de, olha, acho que você
e depois o cara achou algo que fosse bom para ele. Eu não treino os funcionários e não habilito os funcionários para ficar com a gente a vida inteira, não. Que legal. Porque isso... Mas você faz parte, você conhece todo mundo na empresa, mesmo tendo milhares aí de funcionários? Eu sei o que faz, o que gosta, eu sei, eu convivo numa isso relação. Isso é uma liderança assim empática, Gosto, né? Como... junto com eles na mesa, a gente toma café, bate papo, é uma relação, não tem eu não crio um distanciamento, que a gente é igual, né? Isso é muito legal. A gente é igual, a gente não é diferente. Então, só para a gente finalizar essa parte, Sim. porque vai ter as outras partes das entrevistas, o que eu queria te perguntar, que eu acho bem interessante, que as respostas são bem diversas, é se você pudesse encontrar o Edson de 10, 20 anos atrás, quais conselhos você daria para ele? Eu diria que eu arriscaria mais. Eu arriscaria mais, do ponto de vista, não talvez empresarial, mas talvez eu seria mais arrojado comigo mesmo. Eu arriscaria mais comigo mesmo. Eu acho que eu exigiria mais. Eu sou uma pessoa exigente, mas eu acho que eu exigiria mais. De 5 anos atrás, eu tinha sempre imaginei viver até os 100 anos. Até eu brincava com os amigos, dizendo assim, ó, eu vou viver até os 100 anos, então esteja preparado para a gente cantar parabéns dos meus 100 anos. Há 5 anos atrás, depois que a gente passou toda essa questão aí, que a gente viveu, eu preocuparia mais com as pessoas. Eu acho que eu me preocuparia mais com as pessoas. Eu acho que família, uma série de coisas, parentes, às vezes você viaja, você tem muito tempo que você não vê um parente, e às vezes e você vê que a vida é simples. Eu me preocuparia mais. Deixaria de lado algumas situações, né? Deixaria. Que ali quando você está no olho do furacão, você fica meio, mas se você for parar para pensar, puxa, vamos relevar isso, porque afinal de contas, a pessoa fez o que ela fez por algum motivo, usando o que ela tinha ali no momento. E se fosse há 1 ano atrás, eu pensaria que eu ia morrer. Por causa da pandemia, aliás, o mundo. Né? Então, assim, é uma reflexão. E a gente está sempre, né? Eu fugi de muita coisa que as pessoas me convidavam, talvez desses 10 anos atrás. E um amigo uma vez falou, as pessoas me convidavam para alguns conselhos, algumas coisas, e eu falava, não quero mexer com isso. E depois ele falou assim, se você não ajudar, você não vai ajudar a mudar as coisas, você vai deixar que outros mudem. E eu me lembro que isso foi logo quando a questão dos partidos, principalmente o próprio PT na época, que fez um trabalho que tomou o governo e tudo. E naquela época acho que a gente podia ter feito algo melhor, mas eu acho que não dá também para fazer tudo, né? O importante é você aceitar e falar, não, tá tudo bem, eu ainda tenho tempo para fazer as coisas, porque a gente está sempre mudando. Sim, não tem como, você não é a mesma pessoa de 5 anos atrás. Não. E isso é impossível. Você acaba vivenciando situações que vão forjando, né, o teu caráter, Não, teu caráter não, porque acho que você tem, ou tem ou não tem. Mas a maneira como você lida com as situações. As habilidades a gente vai... Então, gente, olha, eu estou muito feliz por essa entrevista e aguardem que a gente vai ter a parte 2, contando mais detalhes aí, de alguns causos. Agradeço muito sua presença, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo que eu pergunto para ele depois. Se vocês tiverem curiosidade a respeito da empresa, de como alguma dúvida também pessoal, enfim, gente, é isso. Até a próxima.